Petrobras anuncia redução no preço da gasolina e você vai ver também na edição de hoje. Divulgado o novo mapa de risco da Covid-19 em Santa Catarina. Vacinação contra a Covid avança por idade em Criciúma. E Criciúma se coloca à disposição para vacinação em massa em Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para Criciúma e região. Anvisa alerta para riscos do paracetamol após vacinação. Autorizada a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes com mais de 12 anos. Butantan retoma a distribuição de vacinas no país. Reforço escolar pode ser opção durante a pandemia. E no esporte, com vitória em casa, Tigre assume a vice-liderança da Série C do Brasileirão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Petrobras anunciou na última sexta-feira a redução de 1,9% no preço da gasolina vendida nas refinarias. Segundo a estatal, o preço médio do combustível cairá 5 centavos por litro a partir deste sábado. O repasse ao consumidor depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras. O valor cobrado nas refinarias representa hoje 1/3 do preço final do produto. Já no preço do diesel, não haverá alteração. Os dois produtos continuam com os mesmos valores desde o dia 1º de abril, no maior período sem reajustes no governo Jair Bolsonaro, em um sinal de que o general Joaquim Silvio Luna deve esperar mais tempo para repassar as oscilações do mercado internacional. Todas as regiões de Santa Catarina estão em nível gravíssimo no enfrentamento ao coronavírus. É o que mostra o último relatório divulgado pelo governo do estado. A matriz de risco potencial divulgada no último sábado pela Secretaria de Estado da Saúde mostrou uma piora em relação à última semana. A região da Grande Florianópolis, que vinha se mantendo no patamar grave, na cor laranja, há semanas, além do Nordeste e do Médio Vale do Itajaí, que estavam com o mesmo índice na semana anterior, passaram para o nível de alerta gravíssimo, que aparecem no mapa na cor vermelha. As demais 13 regiões de saúde também permanecem em situação gravíssima para a transmissão da Covid-19. Uma das maiores preocupações da Secretaria continua sendo a capacidade de atenção, que avalia a taxa de ocupação de UTIs no estado. Todas as regiões de saúde foram avaliadas com risco máximo nesse quesito. Além disso, conforme a Secretaria, houve um aumento considerável no índice de transmissibilidade em todo o estado. Todas as 16 regiões apresentaram maior nível de variação do número de casos de Covid-19. Com o aumento no número de casos, a Secretaria alerta que é possível que estejamos entrando em uma nova onda da pandemia, reforçada pela queda das temperaturas, que afeta a imunidade geral da população. Em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 segue avançando por idade. Vamos acompanhar na reportagem como está a previsão de vacinação para essa semana. No último sábado, algumas unidades de saúde do município estiveram abertas para agilizar a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe, nos grupos que estão sendo atendidos. Até sábado, a imunização contra a Covid era aplicada, além dos grupos prioritários, na população com 55 anos ou mais. A partir dessa segunda-feira, a vacinação avança ainda mais. A Secretaria de Saúde do município divulgou um cronograma de vacinação para essa semana. Nessa segunda-feira, começa a vacinação de pessoas com 54 e 53 anos. Na terça-feira, serão vacinadas pessoas com 52 e 51 anos. E na quarta-feira, a imunização chega às pessoas com mais de 50 anos. Até dia 16 de junho, portanto, até na próxima quarta-feira, como a nossa equipe estão vacinando bem, estão todo mundo trabalhando nas 46 unidades de vacinações, com toda uma equipe muito motivada, nós temos chances de vacinar todos acima de 50 anos, ou seja, 50 anos ou mais
até dia 16. O secretário de Saúde do município conta que, para atender a toda a população com essa faixa etária, na quarta-feira, as unidades de saúde que possuem sala de vacina vão estar abertas para atender a quem não conseguiu se imunizar durante o dia. Mesmo que o horário da quarta-feira seja estendido em todas as unidades até as 22 horas. Para a imunização, basta ir até a sua unidade de saúde e é necessário estar cadastrado no portal Minha Vacina, pelo minhavacina.criciúma.sc.gov.br e levar documento de identificação, cartão SUS e comprovante de residência. O prefeito reforçou o pedido para que a população atendida nos grupos prioritários se vacine. Então, quando alguém da secretaria ou da prefeitura ligar para você, não perca essa oportunidade para tomar esta vacina. Só ela vai salvar a sua vida. Além da ampliação por idade, Criciúma segue com a vacinação em caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores do transporte ferroviário de passageiros e de cargas, professores, pessoas acima de 18 anos com comorbidades, com doença renal crônica em diálise, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, gestantes e puérperas com comorbidades, deficientes permanentes, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Esses grupos, além de estarem cadastrados no portal Minha Vacina, também precisam anexar os documentos comprobatórios, com lista encontrada no próprio portal. E a Prefeitura de Criciúma colocou a estrutura de saúde do município à disposição do Estado para uma possível imunização em massa contra a Covid-19. Um documento foi enviado à Secretaria de Saúde de Santa Catarina na última sexta-feira, colocando toda a estrutura de vacinação de Criciúma à disposição do Estado para uma possível imunização em massa contra a Covid-19. O documento foi assinado pelo prefeito Clésio Salvaro e pelo secretário de Saúde, Acélio Casagrande. Vamos assinar aqui um documento ao governador colocando a cidade de Criciúma à disposição para esse experimento que o governador quer fazer. Manifestou interesse em escolher uma cidade de Santa Catarina, uma ou mais cidades, para fazer a vacinação em massa. Na última semana, o governador Carlos Moisés havia anunciado que, junto à Secretaria de Saúde do Estado, serão escolhidos alguns municípios catarinenses com alta taxa de letalidade, vulnerabilidade social e incidência de casos para sediar a pesquisa. Também vamos trabalhar com a imunização de algumas cidades, de alguns municípios de Santa Catarina, em massa, aplicando a primeira e a segunda dose, fora do cronograma oficial do Estado. Clésio Salvaro afirmou que o governo de Criciúma se colocou à disposição, entendendo, por exemplo, que tem estrutura de saúde preparada e também uma universidade apta a auxiliar nas pesquisas. E é o que nós estamos pedindo para o senhor governador. Escolha a cidade de Criciúma. Vamos fazer um belo experimento aqui. Aqui nós temos bons hospitais, temos a universidade, né, pesquisas, temos cientistas bons aqui na cidade de Criciúma. É uma grande oportunidade para mostrar para todos o quanto a vacina vai te devolver a vida como era antes. O município ainda aguarda a resposta do governo do estado. A seguir, a Anvisa alerta para riscos do paracetamol após a vacina contra a Covid-19. Vamos conferir como fica a previsão do tempo nessa semana aqui em Criciúma e na nossa região. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com muitas nuvens e haverá períodos de céu nublado. A noite segue com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 22 graus. Na quarta-feira, dia 16, o dia será de sol com muitas nuvens. Deve haver períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 19 graus. Na quinta-feira, dia 17, chove durante todo o dia e a noite. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 10 graus e máxima de 18.
E na sexta-feira, dia 18, o dia será de sol com muitas nuvens. Haverá períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 9 graus e a máxima de 20 graus. Muitas pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 tiveram reações como dor de cabeça e febre. Para aliviar os sintomas, tomaram medicamentos cujo princípio ativo é o paracetamol. Mas a Anvisa fez um alerta sobre o uso desses remédios após a imunização. Bastante popular no Brasil, o paracetamol é um medicamento com ação analgésica e antitérmica, que dispensa a prescrição de receitas. Por conta dessa facilidade de acesso, muita gente utiliza o remédio para controlar a febre e aliviar muitos tipos de dor, em especial dor de cabeça. A Michele é uma que recorre ao uso com frequência. O paracetamol eu uso geralmente quando eu tenho dor de cabeça. É uma medicação que eu costumo tomar quando eu tô com dor de cabeça. Você sempre tem dor de cabeça? Sempre toma paracetamol? A maioria das vezes sim. Geralmente quando eu já deixo até na mochila. Eu tô com dor de cabeça, já pego o paracetamol para tomar. Mas o uso indiscriminado, ao invés de fazer bem, pode ser prejudicial à saúde. Inclusive, após a imunização contra a Covid-19. Muitas pessoas que foram vacinadas relataram reações desagradáveis. Os sintomas mais comuns são febre, cansaço, dores de cabeça e no corpo. Recentemente, a Anvisa recomendou que o uso do paracetamol seja feito com cautela, principalmente se for para aliviar dores e febre após a vacinação contra a Covid-19. O uso indiscriminado pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e até a morte. A Michele desconhecia essa recomendação da Anvisa sobre o uso da substância após a vacina. Depois de imunizada e com reações adversas, ela fez o uso do medicamento. A Fernanda também foi vacinada e sofreu com os efeitos colaterais do imunizante. Ela usou paracetamol, mas com cautela. Eu tive dor no local de aplicação, dor no braço, isso no mesmo dia. E no outro dia, com menos de 24 horas, eu tive sintomas de gripe e uma pequena febre. E aí, com esses sintomas, você decidiu tomar esse medicamento. Exato. Aí eu fiz uso desse medicamento. E sabia dessa recomendação da Anvisa para ter cautela com o uso do paracetamol? Sim, eu sabia sim, mas é um medicamento que eu costumo utilizar, para outras reações de outras vacinas. Então, ele já é um hábito meu de utilizar quando necessário. Mas você usa sempre com muito cuidado. Exato, com muita atenção. O que preocupa os especialistas é o uso excessivo de medicamentos à base de paracetamol para diminuir esses efeitos. As vacinas, a despeito de tudo que está se falando na internet, elas são bastante seguras. E as reações adversas que tem são aquelas que a gente observa também com outras vacinas. Então, dor no local da aplicação, às vezes um pouco de dor de cabeça. Esses sintomas, eles podem ser resolvidos com outros antitérmicos. Pode ser utilizado, por exemplo, a dipirona. Então, não é indicado o uso do paracetamol após a aplicação da vacina? Então, a princípio, depois dessa recomendação da Anvisa, a gente tem evitado. Os especialistas consideram abusivo o uso prolongado do medicamento e alertam que o paracetamol pode causar intoxicação e danos ao fígado. O problema é que quando são utilizadas doses mais altas do que essa recomendada e alguns perfis de pessoas que têm maior risco de desenvolver hepatite pelo paracetamol. A gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa, o paracetamol ele é responsável por quase 50% dos casos de insuficiência hepática e até por 20% dos transplantes realizados. Mas aqui no Brasil e na América Latina, ele não é um agente importante, não é uma causa importante de hepatites graves. Mas até 40% dos pacientes que usam essa dose, mesmo terapêutica de 4 gramas, por um tempo mais prolongado, eles podem apresentar elevações das enzimas do fígado, eles não sentem nada e, habitualmente, isso se resolve com a suspensão da medicação. A Anvisa recomenda cautela ao usar o medicamento, sempre observando a quantidade máxima diária e o intervalo entre as doses.
de acordo com as orientações contidas na bula para cada faixa etária. E a Anvisa autorizou na última semana o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em adolescentes maiores de 12 anos. Ainda não há previsão para a imunização nessa faixa etária. O Uruguai, esta semana, se tornou o primeiro país da América Latina a imunizar menores contra o coronavírus. O Chile também autorizou a vacinação de adolescentes entre 12 e 16 anos com a Pfizer, mas a campanha só deve começar a partir do dia 20 de junho. Em nota, a Anvisa informou que a expansão no Brasil foi aprovada após a apresentação dos estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicavam a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do país e avaliados pela agência, que já havia autorizado seu uso em maiores de 16 anos. A vacina da Pfizer é uma das duas que tem registro definitivo no Brasil, junto com a britânica AstraZeneca Oxford. A Coronavac foi aprovada para uso emergencial. A mesma regra vale para o imunizante da Janssen, que ainda não está disponível no país. Com 212 milhões de habitantes, o Brasil vacinou cerca de 11% de sua população. E depois de quase um mês, o Instituto Butantan retomou as entregas da vacina Coronavac e liberou 800 mil doses ao Ministério da Saúde. A última entrega havia sido feita no dia 14 de maio. Com o novo lote, o Instituto Butantan totaliza 48 milhões de doses da Coronavac enviadas ao Programa Nacional de Imunização. Essa é a primeira remessa a ser entregue ao governo federal após a retomada da produção, que chegou a ser paralisada em maio por conta da falta de matéria-prima. O último envio do imunizante ao Ministério da Saúde foi feito há quase um mês. No final de maio, o Butantan voltou a receber o insumo e então conseguiu retomar o invase do imunizante. Segundo o Instituto, uma nova remessa deve ser liberada já na segunda-feira. A previsão é de concluir as entregas de 100 milhões de doses da Coronavac até o final de setembro. No dia 28, o Butantan deve receber 6 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o suficiente para a produção de 10 milhões de doses. A matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac passa pelos processos de invase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao Programa Nacional de Imunização. A seguir o esporte, o Tigre vence o Ipiranga e assume a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. O ensino remoto tem feito muitos pais buscarem o auxílio de aulas complementares para ajudarem os filhos no desenvolvimento escolar. Os reflexos da pandemia também puderam ser sentidos no processo de alfabetização e letramento de nossas crianças. Muitos pais, diante dos desafios impostos e da dificuldade em conseguirem estar presentes devido a fatores como o trabalho, têm buscado investir em bancas de estudos para os filhos. É o caso da Caroline, mãe da Betina. Eu estava tendo muita dificuldade em casa com as aulas online e a partir do momento que eu coloquei ela na aula complementar, eu senti uma grande evolução na aprendizagem dela e acredito que outros pais que têm a possibilidade de estarem colocando nessas aulas complementares é extremamente importante, extremamente válido e principalmente a relação de professor com aluno, que eles não estão tendo diretamente por conta das aulas online, ela está tendo nessas aulas complementares. Então, para mim, está sendo muito válido. Esta professora que oferece o serviço de banca reforça a importância da alfabetização para a sociedade. Segundo ela, é por meio deste processo que a criança obtém uma educação construtiva para o seu desenvolvimento, conseguindo ler, escrever e compreender. Ela ainda faz uma avaliação do atual cenário. Eu tenho recebido bastante crianças com muita dificuldade nessa questão da leitura e da escrita. Eu avalio assim um cenário hoje muito delicado e preocupante. Como que essas crianças vão se apresentar futuramente com essa questão de ler e escrever, de
de entender. A escola, ela tem assim um papel fundamental na vida deles. Tá? Eles estão tendo aula, estão pegando atividade, mas não é a mesma coisa que se estivesse dentro de um ambiente escolar. De acordo com Ângela, há preocupação com o futuro destas crianças. O que eu percebo aqui quando essas crianças vêm para mim, uma defasagem de aprendizagem. Crianças que já eram para estar lendo e escrevendo, tá? Ainda não estão. Valdineia tem se esforçado para acompanhar o filho de 8 anos no processo de aprendizado. Eu tenho usado meu horário de almoço, né, para estar fazendo esse trabalho com ele, né? Até porque ele estuda em escola pública e o ensino da escola pública presencial já é fraco, imagine a distância, né? Porque a gente só entrega aquelas atividadezinhas e se ficar só naquilo, eles nunca vão conseguir aprender. Ela fala que busca outras alternativas para complementar o ensino. Busco na internet vídeos, né, com alguns assuntos justamente relacionados ao que vem da escola, né, e também faço um pouquinho do que eu sei, né, porque como eu fiz pedagogia, eu tenho assim uma certa habilidade, né, justamente para trabalhar com uma criança de educação infantil, e isso que tem ajudado um pouco, né. E agora a gente fala de esporte. O Criciúma é vice-líder na Série C do Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada do Grupo B, o Tigre recebeu o Ipiranga no estádio Heriberto Wilson na manhã deste domingo e venceu pelo placar de 2-1. O Criciúma valorizou a posse de bola e apertou a marcação em cima do adversário já nos primeiros minutos de jogo. Aos 6 minutos, o Tigre já teve a primeira chance. O Ipiranga se atrapalhou na saída de bola e depois de troca de passes, Eduardo apareceu no bico da pequena área e finalizou cruzado. David caiu e fez a defesa. Aos 15 minutos, a equipe carvoeira desperdiçou um bom contra-ataque. Eduardo carregou a bola e chamou Dudu Figueiredo. De longe, o camisa 10 tentou o chute rasteiro, mas David só acompanhou a bola, saindo em linha de fundo. O Tigre seguiu pressionando, mas só balançou a rede aos 22 minutos. Depois do lançamento, Luiz Paulo escorou de cabeça e deixou o Igor livre na entrada da área. O atacante dominou e soltou o pé para abrir o placar do jogo, fazendo 1-0. O Ipiranga aumentou a pressão buscando empate, mas aos 35, Dudu Figueiredo aumentou a vantagem do time da casa. Rodrigo fez boa jogada e tocou para o camisa 10, que mandou para a rede adversária. 2-0 para o Tigre. E já no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, Dudu quase marcou mais um. O meia chutou da entrada da pequena área, mas a bola passou raspando. O segundo tempo começou com poucas emoções. A primeira oportunidade foi do Ipiranga, só aos 13 minutos. Micael, de muito longe, pegou bem na bola e com força. Gustavo deu um tapa na bola e mandou para a linha de fundo. Aos 32, o Ipiranga achou uma brecha. Quirino aproveitou o cruzamento na área e balançou a rede de Gustavo. Fim de jogo, 2-1 para a equipe carvoeira, resultado que coloca a equipe tricolor na vice-liderança da competição. Está até além da expectativa, né? Porque no início a gente teve muita dificuldade, né? Até entrosamento da equipe, né? Então nós estamos vivendo um momento muito bom, conseguindo os resultados, né? 2 vitórias dentro de casa, um empate fora, sem perder, e estamos no caminho certo. No segundo tempo, o Tigre caiu muito em rendimento. Para Bayer, o cansaço também influenciou no desempenho em campo. Nós decaímos também muito pela parte de cansaço, né? Que a gente vem numa maratona aí de quarta e domingo batendo direto. Esses caras aí, ninguém é máquina, né? Mas eles suportaram muito bem. E eu estou muito feliz, muito satisfeito. Acho que o torcedor deve estar muito satisfeito, né? São 5 jogos aí sem perder. Isso é importante, o Criciúma crescer aos poucos e a gente vai melhorar ainda. Agora vai ter um tempo para a gente descansar, recuperar esses atletas para dar continuidade no nosso trabalho. E com a chegada de novos atletas e o aumento do entrosamento da equipe, a expectativa para o restante da competição é ainda melhor. Tem mais alguns jogadores ainda que a gente está recuperando em relação à parte física, né? Não adianta a gente botar jogador e
nesse lado aí eu conheço um pouco, né? Você tem que estar bem fisicamente, então não adianta. Eu gostaria de contar com todo mundo, mas também eu tenho que entender o lado do jogador, que a cobrança é muito grande. Então tem que estar bem fisicamente para ter um começo de devagarzinho as coisas vão encaixando. Tem muito jogador bom de qualidade do lado de fora, que esse grupo aí é um grupo sensacional de trabalhar, né? Sem nenhuma vaidade, e a gente está conseguindo controlar bem todo mundo. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.